Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Bets de hoje no ar, edição de quinta-feira. Vamos destacar playoffs da Liga Europa e também Libertadores e Sul-Americana com brasileiros em campo. Tem Mirassol, tem Corinthians, tem Santos, tem Vasco. E aí, Matheus Montenegro, vamos nessa? Tudo bem, meu querido Fernando? Você tá bem? Estou ótimo, melhor agora. Sempre importante perguntar, né? Se os outros estão bem. Vocês aí estão bem? Vamos embora para mais um dia, meus queridos. Quintou por aqui, tá? Um dia mais focado ali em competições continentais, né? Temos estreia do nosso querido Arabão. Vamos dar uma pincelada ali também pelo nosso querido Campeonato Saudita e as competições continentais aí, como o Fábio trouxe, com uma capciosidade que é importante destacar, tá? As competições europeias são jogos de volta, as competições sul-americanas são jogos de ida, então isso impacta muito nas nossas análises, por isso que eu e o Fábio Hermano estamos aqui mais um dia para analisar os jogos para vocês, beleza? Lembrando que a gente foca nessa parte, tá, galera? De passar jogo a jogo, por isso que é um programa longo, a gente tá aqui com a premissa de ajudá-lo. A gente quer trazer uma linha de raciocínio que o apostador deve se posicionar em cada uma das partidas, vamos trazer opiniões, embasamentos estatísticos, informações para essas nossas análises, beleza? E a gente conta com esse seu apoio. Inscreva-se no nosso canal, dá essa moral que é de graça, clica nesse botãozinho aí embaixo, deixa seu like e ativa as notificações para que a gente possa seguir crescendo, beleza? Simbora para mais um dia. Muito bem, também avisar que você pode ser membro do canal, tá? E nos apoiar aqui para a gente seguir firme e forte. E vamos agora para o nosso Score Tabs, tá? Para você, para a gente analisar aqui, né? Os jogos desta quinta-feira. Recados importantes, né? Primeiro do Ministério da Fazenda, apostas podem causar dependência, é proibido para menores de 18 anos e jogue com responsabilidade. E sobre o nosso Score Tabs, você pode assinar a versão Pro com 10% de desconto com o nosso cupom HOJE10. E aí, Matheus Montenegro, vamos lá, muitos jogos, tá? Então vamos papum aqui, né? Omônia e Lincoln Red, tá? O Omônia é um time do Chipre, o Lincoln Red é um time de Gibraltar, mas na ida foi 1-1, tá? O Omônia empatou nos acréscimos. O Omônia é melhor, né? As odds estão bem esmagadas. Eu acho que tá até um exagero essa odd aqui. O Lincoln Red foi eliminado pelo Mialbi na fase anterior, perdendo por 3-0 fora de casa. O Omônia tem uma capacidade ali de fazer 2-3. Eu acho que vai ser meio por aí, mas a vitória paga muito pouco. Vale a pena se arriscar e pegar 2 gols, por exemplo, do Omônia? O Lincoln Red Imps, ele foi eliminado na fase anterior que você citou, lá da Champions, né? Ele jogou os playoffs ali de Champions League, acabou sendo eliminado, caiu para os playoffs aqui da Europa League. Galera, como é o primeiro jogo, sempre tem gente nova, é importante destacar isso aqui. Esses playoffs, né, as eliminatórias das competições europeias são muito capciosas, palavrinha que eu gosto de usar muito, porque é difícil você parametrizar as equipes, tá? Sobretudo hoje que a gente tá tratando aqui de Europa League e de Conference League. Em relação a jogos que a gente analisou aí nos últimos dias, a gente tá gravando aqui na quarta, então vou me referir aos jogos da terça, que a gente analisou Champions League. Cara, a gente consegue ter uma noção melhor, porque a gente conhece, por exemplo, um Lyon, a gente sabe que é muito superior a um Sparta Praga, venceu o jogo. Um Fenerbahçe é muito superior a um Sturm Graz, até mesmo um Slovan Bratislava, que é o principal clube da Eslováquia, é consideravelmente superior ao Mialbi, times que venceram ali na terça-feira e que a gente trouxe essa linha de raciocínio. Aqui já é mais difícil, tá, galera? O Omonia Nicosia é um clube cipriota, não estamos tão por dentro assim da Liga do Chipre, mas a gente sabe muito que o Lincoln Red Imps, que é de Gibraltar, é de uma das ligas mais fracas, de menor coeficiente da UEFA, né? Então, assim, em tese, é uma discrepância muito grande. Não à toa, a odd do Omonia Nicosia é de apenas 1,12. Só que o que a gente tem de parâmetro de confronto entre eles, que foi o jogo da ida, cara, não é uma discrepância que na prática se confirmou tanto assim. E é esse o pé atrás que me deixa em relação a essa partida, o custo-benefício da odd. Eu acho que uma cotação 1,12 para um Omonia que não é esse timaço, aqui é muito por causa do adversário, pelo fato do Lincoln Red Imps, em teoria, por ser de Gibraltar, ser fraquíssimo. Eu acho que eu tenho meu receio, tá? Porque você vai ter que se expor aqui um pouquinho. Você vai ter que pegar 2 gols, né? 2 gols do Omônia, se você quiser fazer uma duplinha, uma tripla ali, para usar de combinada. Se você quiser fazer uma aposta simples desse jogo, você vai ter que pegar uma vitória do Omônia por 3 gols. E aí eu tenho meu pé atrás, tá, galera? Eu acho que é o típico jogo que é até melhor você levar pro ao vivo do que se arriscar aqui no pré-live. No pré-live eu iria no 2 gols, tá? O Omônia, na fase anterior, eliminou o Kairat, né? Time. Na verdade, ele caiu pro Kairat, né? Na Liga dos Campeões também. Só que eles venceram em casa por 1-0, que era um time bem mais complicado, né? O Kairat e o Omônia conseguiu vencer. Então a gente pegaria basicamente um gol a mais contra um Lincoln Red, que é um time de uma liga abaixo. Eu acho que não é tão discrepante como as odds estão dizendo, mas
acho que o Omonia deve se classificar até com uma certa tranquilidade. Bom, aqui um jogo mais difícil, tá? Paphos e Salzburg, tá? Aqui é um jogo bem mais complicado, a equipe do Salzburg venceu por 1-0 o jogo da ida. Aqui odds bem parelhas, né? Aqui, cara, aqui é um jogo que eu ficaria de fora, tá? Eu acho um jogo bem equilibrado. O Salzburg é melhor, talvez um gol, né? Já que o Paphos vai ter que sair. O Paphos é um time que se defende bem, mas quando tiver que atacar, talvez dê espaço. E é um jogo também que eu fico com medo do over 1,5, tá? Não garanto que esse jogo vai ter over 1,5, não, apesar de uma tendência clara de jogos de volta na Europa, né? Over 1,5 bate com muita frequência. Aqui eu tenho um pé atrás, então é um jogo que eu até fugiria. Não é uma discrepância grande e, enfim, pode ser um 0-0, pode ser o Salzburg aproveitando o contra-ataque e vencendo, o Paphos pode achar um gol e segurar 1-0 e levar para a prorrogação em pênaltis. É um jogo que eu acho que a única tendência aqui que eu acredito um pouco mais é o de under, mas mesmo essa tendência é um pouco mais complicada porque é jogo de volta, né? É difícil, velho. O Paphos jogou a fase de liga, né, da Champions na temporada passada. O Salzburg é mais time, deve entrar para se defender. Os 3 jogos que a gente tem de referência aí da equipe austríaca nessa temporada foram jogos de under, 2 vitórias por 1-0, incluindo a vitória na ida aqui, e um empate 1-1 lá na Bundesliga austríaca. Então, assim, é difícil, tá, galera, esse jogo. Eu acho que, inclusive, até... Cara, tem 12 jogos aqui da Europa League. A gente vai dar uma passada ali bem rápida por cima da maioria deles, tá, galera? Porque tem muito jogo, eu acho que tem uns que nem vale se aprofundar, a gente não vê tanta oportunidade pro apostador. Já não é o caso do Besiktas, tá? Esse é um joguinho que eu gosto. Por quê? Aqui já é um clube que a gente tá mais habituado, um clube de uma liga turca que já é mais forte do que boa parte das ligas ali dos times que disputam essas fases eliminatórias de Europa League. Por exemplo, até agora a gente trouxe aqui um clube do Chipre, um da Áustria, um de Gibraltar. Aqui a gente tá falando do Besiktas, um dos maiores clubes da Turquia, né? Jogando contra um clube tcheco que não é nem dos mais tops ali, tá? Não é um Slavia Praga, não é um Sparta Praga, não é nem mesmo um Viktoria Pilsen. A gente tá falando aqui do Hradec Králové, que, assim, é um timezinho normalmente de meio de tabela ali, vai, do Campeonato Tcheco. E o Besiktas, ele vence a ida por 1-0 fora de casa. Então, é um placar que eu gosto. Por quê? Não é uma situação que está definida ainda. Então, ele vai ter que buscar o resultado aqui. E, ao mesmo tempo, o Hradec, ele vai ter que se expor para buscar também. Porque ele perdeu, então ele precisa do resultado. E aí, meu velho, esse é o meu ver, inclusive, já adianto aqui, é o melhor jogo para se trabalhar nessa Europa League, tá? Porque não é uma odd tão esmagada quanto é uma Omonia contra Lincoln, por exemplo, que era 1.12, aqui já é 1.3. É uma odd que dá para você trabalhar com uma dupla pré-live, gosto bastante. E é o típico jogo que pro ao vivo também pode se tornar uma boa, tá? O meu palpite aqui é que o Besiktas vence, e vence ali por 2 ou mais gols até. Não bota vitória por margem mínima, não. Eu acho que o Besiktas vence bem aqui, tá? Aqui realmente vitória do Besiktas. Quem quiser esperar o ao vivo, né, para ver ali como tá o jogo, também pode pegar como uma aposta simples. Também acho que é uma das mais confiáveis, né? Pela discrepância e pelo favorito jogar em casa. Bom, Gornik Zabrze e Ferencváros, aqui o jogo equilibrado, tá? O Ferencváros se classificou. Eu iria aqui no Ferencváros se classifica, tá? Se eu tivesse que entrar nesse jogo, mas eu acho que para under, over, enfim, resultado final, acho mais complicado. Eu acho que o Ferencváros é favorito para passar, porque venceu, é um time mais tradicional, né? Em competição europeia nos últimos anos. Então, é um jogo mais capcioso, Matheus Montenegro. O Ferencváros acabou de jogar um amistoso contra o Real Madrid. O Real não foi com 100%, mas jogou Endrick, jogou uma galerinha ali, até o Dumfries também e tal. Foi 2-1 pro Real, tá? Não foi tão fácil, não. Cara, é um jogo difícil. Eu fico um pouquinho mais do lado do Ferencváros. É um clube mais tradicional a nível da Europa. É um clube soberano ali no seu país, né? Não é o atual campeão lá no Campeonato Húngaro, mas, salvo engano, ele era hepta de forma consecutiva antes disso. O Gornik Zabrze não é um dos times mais... É tradicional na Hungria, ou na Polônia, né? É o time do Lucas Podolski, inclusive, né? Isso. Mas não tá ali entre as principais forças do futebol polonês. Eu concordo com você, tá? Eu acho que vai dar a classificação do Ferencváros, mas é um joguinho difícil também. As próprias odds dizem isso. Bom, temos o romeno Craiova, né, contra o finlandês Kups. Foi 1-1 lá na Finlândia. Eu acho que aqui tem um favoritismo, né, do Craiova vencer. A odd é 1,42. É aquele jogo para esperar o ao vivo, né? Se o Craiova tiver realmente superior, pegar essa vitória. Né? Quem quiser se arriscar a pegar no pré-live também acho que faz sentido, mas equipes que a gente conhece menos, eu sempre prefiro cautela. É uma análise um pouco parecida com Omonia e Lincoln. Aqui é muito por causa do adversário, tá? O Kups é de uma liga finlandesa que é bem mais frágil, só que o Craiova também não é lá essas grandes coisas, né? Um clube romeno ali que tá entre o topo do país ali, da liga romena, mas prefiro levar para o vivo. Pré-jogo tem oportunidades melhores. A gente também tem aqui o Viking Reykjavik da Islândia contra o Thun da Suíça, né? O Thun já venceu a ida por 3-0 em casa.
Cara, aqui é bom as odds, tá? Eu achei as odds aqui bem discrepantes, inclusive, né? o Reykjavik ser favorito para esse jogo me É porque surpreendeu, tá? O Thun, de forma geral, historicamente, ele não é lá essas grandes coisas. A primeira vez que ele foi campeão suíço, né? Ele não tem muita tradição a nível europeu. Só que, usando essa leitura que a gente traz normalmente, e que tá dando certo, tá, galera? Inclusive, acho que vale a pena a gente aplicar isso, de discrepância de ligas, né? Viking Reykjavik é do campeonato islandês, que, pô, é um nível muito abaixo do campeonato suíço, né? Então, mesmo o Thun não sendo ali uma das mais tradicionais do seu país, diferente do Vikingur, que é o maior clube da Islândia, tá? Ainda assim, eu acho que essas odds estão um pouco estranhas. Por isso que eu tenho até um certo medo. É porque o Thun já meteu 3-0 na ida. Dá para dizer que já tá com a classificação encaminhada. Então, assim, a gente tem até um certo receio do Thun se poupar nesse jogo, sabe? E aí eu vou entrar num outro mérito. É um jogo com uma boa perspectiva de over goals. Eu bati nessa tecla na ida, certo? Quem já teve a oportunidade aí de operar e de estudar um pouco esses campeonatos mais alternativos, na Islândia é um campeonato extremamente movimentado. É absurdo, a média de gols é altíssima. A gente trouxe isso no jogo de ida e foi 3-0 pro Thun, que se confirmou. E a tendência é um pouco dessa, tá? Então, assim, você pega um odd do Thun que é 2,62, só que se você vai ver, pro Thun marcar um gol no jogo, a odd é 1,2, que é uma odd baixa, proporcionalmente a odd da Over vitória. 1,5 também é uma odd baixa, né? A linha de gols é muito esticada. É isso que eu quero trazer. Então, até isso me faz deixar com receio, porque eu não vejo custo-benefício nas odds de gols aqui, que seria uma boa pedida. Então, assim, se quiser operar, deixa para ao vivo também, tem oportunidades melhores no pré. Muito bem, é isso, tá? Se for para entrar no pré-live, até pegaria esse gol do Thun, né? O Thun que jogou com o Zagreb na fase passada, inclusive da Liga dos Campeões, e venceu em casa e Venceu na fora volta e perdeu em casa, não? Foi não? Não, ele perdeu fora, ele vence em casa o Zagreb e fora ele abre 2-0. E aí acho que na verdade ele empatou os dois, tá? Acho que foi. Deixa eu até ver aqui. Foi mas, isso enfim, mesmo, pô. Foi isso ele mesmo. fez um jogo bem. Ele fez um jogo bem ele duro, abriu tá? 2-0, teve um expulso e tomou o empate. Foi isso. Isso, e aí foi pra prorrogação e tal, e aí o Zagreb passou. Então foi um time que fez um gol fora num time que é bem mais forte e mais tradicional que o Reykjavik, tá? Então acho que essa obrigação do Reykjavik ir pro tudo ou nada vai dar uma boa probabilidade aí da equipe do Thun fazer o seu gol. Aqui tem o Kai, que é um time da Klaksvik, que tá Kai, mas é Klaksvik, contra o Lech Poznan. Da Ilhas Fel contra o time polonês. A ida na Polônia foi difícil, tá? Foi só 1-0 pro Lech Poznan e o gol também foi na parte final. A odd aqui tá 1,50. Enfim, acho que o time da Ilhas Fel vai ter que se lançar. Talvez seja até melhor, né? Porque na ida o time só se defendeu. Então, na volta, jogando mais ali atrás do resultado, seja até melhor pro Lech Poznan, tá? Então, enfim, fica de olho aí. Você pode ficar de olho nessa vitória do Lech Poznan no ao vivo, ou até um dupla chance com gol, né, para quem quiser uma aposta pré, ou até classificação, né, dependendo da odd, se não tiver muito, mas deve estar muito esmagada nessa a classificação do Lech, porque é um time polonês contra um time da Ilhas Faroe, né, deixa eu ver aqui a classificação, é 1,10, uma odd bem baixa, mas enfim, deve confirmar sua classificação, e até acho que vai vencer o outro jogo, tá, acho que esse jogo também vai vencer. Bom, CSKA Sofia contra Maccabi Tel Aviv aqui já foi, né? 3-0 na ida, né? Não tem muito aqui o que a gente entrar, times ali que a gente não conhece tanto. Em tese, um CSKA não perder, parece uma boa, né? Já que venceu 3-0 o jogo da ida. Em casa, deve tentar pelo menos um empatezinho, né? Ou até um gol, né? O gol tá quanto? 1,28, né? Já que o Maccabi vai ter que se lançar. Então aqui, ou pega o dupla, ou pega o gol do CSKA. A questão final... é o CSKA poder se poupar, né? É isso que me deixa para trás. Só lembrando, tá, galera? É o CSKA Sofia, tá? Da Bulgária, não é o CSKA mais tradicional da Rússia, não, tá? Mas é muito por essa questão de já ter feito o resultado. Um time que faz 3-0 fora, tá com a classificação encaminhada. Eu sempre tenho esse medinho do time, pô, dá uma poupada aí, mete um reservão. Mas eu acho que em casa, competição europeia, acho que os times, meio que um respeito ao torcedor, os times jogam meio a vera. Assim, eles podem não se lançar tanto, né? Mas eu acho que não tem. Eu ainda acho que não tem muito isso de se poupar, né? Acho que mais na parte final, né? Tiver ali o 0-0, aí o time já larga, né? Mas eu acho que pelo menos o primeiro tempo ali, você olha os primeiros minutos, vê o ímpeto do time, e aí você até pode escolher, não, dupla chance. Tá para pegar no ao vivo, tá? Um dupla chance ou um gol. Ali depois de você observar os primeiros minutos. Mas é muito jogo, tá? E tudo praticamente no mesmo horário, você obviamente vai ter que escolher alguns. Para dar mais atenção. Tem o Glasgow Rangers, time escocês, contra o Jagiellonia, né? Que é um time de onde, Matheus Montenegro? Polônia. Em Jagiellonia.
Uhum. Foi 2-1, tá? Para o time polonês na ida. O Rangers joga a volta. O Rangers que começou mal a temporada, né? Não venceu nas Perdeu duas também primeiras... Perdeu agora no escocês também, agora no final de semana. Ele não venceu, né, nas duas primeiras rodadas. Ele empata na estreia e perde pro Hibernian em casa. É porque, assim, esse é um daqueles jogos que a gente bateria o olho e pensa, pô, um Rangers, o clube mais tradicional, tudo mais, contra o Jagiellonia, que, assim, não tá entre os maiores clubes poloneses, né? A gente tem ali um Levski, ou um Legia Varsóvia, um Wisla Cracóvia, mas o Jagiellonia tá dando uma crescida, tá? Eu me lembro que o Jagiellonia jogou a Conference ano passado, pegou o mata-mata e quase que elimina a Fiorentina. Eu me lembro muito bem disso. Foi um jogo que a Fiorentina ganha de 3-0 o primeiro jogo, o Jagiellonia mete um 3-0 na volta, mas acabou sendo eliminado. Só que esse início ruim do Rangers de temporada me pega um pouco. É um time que na temporada passada não brigou pelo título escocês, a briga ficou entre Celtic e Hearts, o Rangers ficou de fora da briga, né? Então, assim, capciosinho, viu, galera? É uma odd boa, 1,60, quando você pensa assim em termos de tradição, né? Pô, o Rangers em casa sendo mais time, vale até uma aposta simples no 1,60 pela odd, mas pelo desempenho da equipe escocesa eu tenho meu receio. Eu deixo para ao vivo. Se o Rangers começa muito bem amassando, uma vitória seca aqui com uma aposta simples é uma boa pedida. Até iria no pré-live no over 1,5, tá? O Rangers tomou gol em todos os jogos da temporada, fez gol também em todos os jogos, né? Então, o over 1,5 e ambas marcas bateram. E pelo contexto do jogo, né? O Rangers atrás, precisando do resultado. E o Jagiellonia é um time que pode fazer um gol, né? Não seria nenhuma surpresa. Até sinto mais segurança no over 1,5 pré-live do que exatamente um dupla com gol do Rangers, tá? Então, eu ficaria com over 1,5 nesse confronto. Aqui temos Anderlecht e Paukar. Foi 1-0 na Grécia, tá? Resultado surpreendente, só que o Paukar ainda segue como favorito aqui, de acordo com as odds. É um jogo também bem equilibrado, tá? Não dá para descartar o Paukar vencer mesmo fora. Enfim, é um jogo também que eu acho bem, bem capcioso e difícil, tá? Esse é um dos mais difíceis, velho, inclusive. Esse aí eu tô fora 100%. Enfim, tem a questão do Anderlecht estar jogando em casa, mas vai se defender, né? Para tentar segurar sua vantagem. Então é meio capcioso. Bom, temos Hertz e Benfica. Tyson. Tyson, jogador de Copa do Mundo, viu? Temos Hertz e Benfica também aqui, né? A ida foi 6-1 em Portugal, né? O Hertz que começou muito mal a temporada, né? Ele perdeu também já no Campeonato Escocês. Ele venceu a última rodada, né? O Dundee, mas ele tinha perdido para o Aberdeen também na rodada inicial. E aí, Matheus Montenegro? Cara, outra vitória do Benfica? Porque, como eu disse, velho, eu vou entrar naquele mesmo âmbito, tá? A odd não é ruim, né? Pela discrepância que existe entre os clubes. Só que um time que meteu um 6-1 já na ida, eu prefiro levar para ao vivo esse jogo, velho. Eu não vou me confiar, não. Até porque, assim, é o tipo de jogo que é bom você confirmar a escalação, né? Se o time vai ali com força máxima, se não vai. E para mim, até mais importante do que escalação é ímpeto, certo? É mais dar uma poupada no sentido de... fisicamente, né? Início de temporada ainda, para que correr o risco de sofrer uma lesão num jogo que já tá classificação encaminhada, tá entendendo? Então esses pontos me fazem deixar com o pé atrás aí de confiar no Benfica. Claro que a discrepância é muito grande, mas leva para ao vivo que é melhor, tá? Acho que não vale esse risco pré-live não. Muito bem. E o último jogo aqui é Gnatia da Albânia contra o Shamrock Rovers, que é um time da Irlanda, né? Irlanda do Norte ou Irlanda normal? Irlanda mesmo. Irlanda, né? Já foi 3-1, tá? 3-1 em casa. Até pela odd aqui, até buscaria mais um gol do Shamrock, tá? 3,30, o gol certamente tá pagando ali uma odd boa. Enfim, eu ficaria de olho nisso nesse jogo, mas também não tá entre os melhores do dia não, tá? 1,33 o gol do Shamrock. Bom, vamos para Libertadores, temos Mirassol e LDU, tá? As equipes que caíram no mesmo grupo, né, na primeira fase. O Mirassol foi o vice-líder, a LDU foi a líder da chave, mas campanhas quase iguais, né? 4 vitórias e 2 derrotas para cada lado. No Equador foi 2-0 para a equipe da LDU e em Mirassol, né? Foi 2-0 para o Mirassol, tá? Acho que o Mirassol é um time muito forte em casa, né, Matheus Montenegro? A gente pode trazer aqui a campanha como mandante da equipe do interior de São Paulo, ó. Ela nos últimos 5 jogos ela tem 4 vitórias e um empate, tá? Empatou com o Grêmio, Copa do Brasil, mas no Brasileirão, por exemplo, venceu os últimos 4 jogos. Se a gente aumentar mais esse recorte, deixa eu ver aqui, o time também tem uma grande campanha atuando nos últimos 8 jogos como mandante, 6 vitórias e 2 empates.
tá? E os empates foram contra a Chapecoense e contra a equipe do Grêmio. É um time também que não tem jogos tão movimentados assim, né? No máximo 3 gols, geralmente nos jogos em casa. Já a equipe da LDU fora tem 2 vitórias apenas, tá? Nos últimos 7 jogos. Inclusive, perdeu para o Barcelona de Guayaquil, empatou com o Manta. Ele vence o Barcelona, tá? 1-0. Aí ele vence o Barcelona, né? Na verdade, empata com o Manta, perde aqui do Universitário, né? Universidade Católica do Equador. Também tem derrota para o Macará, empate com o Cuenca, e ganhou do Muxiquiruna e perdeu para o Mirassol, o jogo que a gente já citou. Enfim, eu acho que o Mirassol não perde a saída, tá? 1,72, cara, o Mirassol bicho, meu irmão, são os últimos 9 jogos como mandado do Mirassol, são 7 vitórias e 2 empates, tá, galera? É de se ressaltar isso. Os 3 jogos em casa da Copa Libertadores, o Mirassol vence, e aí eu vou entrar nesse outro mérito, sem sofrer gols. 1-0 contra o Lanús, 2-0 ao Always Ready e 2-0 contra a LDU. É um time que dentro de casa raramente sofre gols, tá? E até quando ele sofre, é um golzinho. Venceu o Remo por 2-1, venceu o Grêmio também por 2-1, venceu o Bragantino por 2-1 e o Corinthians por 2-1 também. Então, assim, eu tô até tentando ver aqui, bicho. Eu acho que o Mirassol ele só teve um jogo ou 2 que saíram mais de 3 gols, certo? Ele jogando dentro de casa. É um time que, pô, para ele sofrer 2 gols dentro de casa é um absurdo muito grande. Onde é que eu quero chegar com isso? Eu não iria numa vitória seca, tá? Eu acho que nessa. A gente tá falando de mata-mata de Libertadores já. LDU é um time que já foi campeão. Eu acho que vale a pena você ter um respeito à equipe equatoriana, apesar de o Mirassol dentro de casa ser muito forte. Não acho que a equipe paulista perca. Eu não cravaria uma vitória seca, mas é aquela coisa. Se for pro Mirassol não ganhar, eu acho que é papo de 0-0, 1-1. Dificilmente fugiria desses 2 placares, beleza? Então qual é a alternativa que eu trago aqui que eu acho uma boa? Dupla hipótese do Mirassol com under goals. Eu gosto bastante, tá? E aí, se você pega, por exemplo, um dupla do Mirassol com under 4,5, eu acho que já dá cerca de 1,20 e pouco, né, Faber, mano? Por aí, mais ou menos. Que é aquela oddzinha que dá pra você botar no bilhete, numa dupla, numa tripla pré-live. E eu gosto, porque você ainda bota o 2-2 na conta. Dupla hipótese do Mirassol com under 4,5 no jogo, pode sair até 4 gols. 2-2 também é green. Então eu acho interessante, tá, galera? Gosto dessa alternativa. E quem quiser ousar um pouco mais, o under 3,5 eu também acho que bate numa boa. E o Mirassol é um time que faz gol todo jogo em casa, né? Também quem quiser pegar um golzinho do Mirassol, ao invés do under, é porque a gente acha que, pô, se sair 2, não sai mais do que 3 gols, tá? É uma tendência. Mas, ao mesmo tempo, há uma boa probabilidade de sair o gol do Mirassol, né? O Mirassol fez gol nos últimos 8 jogos que a gente viu aqui no recorte em casa. Então, para quem quiser, ou pega o dupla com gol do Mirassol, ou pega o dupla com under. Eu tenho medo do 0-0, tá? Jogo de ida, pode ser um jogo mais truncado. Eu acho que é mais fácil ser 0-0 do que sair 5 gols. Então, perfeito. A leitura é essa. Análise é jogo de ida, né? Então, assim, a LDU sendo um time, pô, forte, defensivamente ali, pode segurar o Mirassol, um 0-0 é um placar viável, tá, galera? Agora, um 3-2 Mirassol, eu já acho que é mais difícil. Bom, Rosário Central e Corinthians, outro jogo pela Libertadores. O Rosário Central, que na primeira fase conseguiu ser vice-líder do grupo que tinha o Del Valle, mas uma campanha muito boa, tá? 13 pontos, 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. O Corinthians liderou o seu grupo ali, né? Que tinha Platense, Medellín, Medellín não, Santa Fé e Peñarol, tá? Foi 11 pontos, mas o Rosário Central fez mais pontos que o Corinthians, apesar de ter sido o segundo colocado da sua chave. O Corinthians, como visitante, na primeira fase ganhou da Platense, um time argentino, mas o Rosário é um time bem melhor, tá? Então, o Corinthians não perdeu fora de casa, tá? Um empate, uma vitória e 2 empates, mas aqui é um jogo bem mais difícil, tá? O Rosário Central de Di Maria, olha a campanha em casa recente do Rosário Central, 6 vitórias e 2 empates, marcou 15 gols, sofreu 5. A campanha dos últimos 8 jogos do Corinthians fora, apenas 2 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Copa do Brasil, perdeu do Inter, 2-0 atuando fora de casa. Né, um time que fora até ganhou do Bragantino recentemente no Campeonato Brasileiro e ganhou, deixa eu ver de quem mais, ganhou do Grêmio também, 3-1. Aqui é um jogo mais complicado, tá? O Rosário Central é um bom time, tá bem no futebol argentino, sobretudo em casa, o fator casa faz a diferença. E aí, Matheus Montenegro? Eu tô do lado dos argentinos aqui, tá? Odds inclusive altas para as duas equipes. Eu também, viu, velho? O Corinthians, cara, apesar de vir de bons resultados, né, bicho? Vem aí de 2 vitórias seguidas contra a Inter e contra o Bragantino fora de casa. Mas eliminado pelo Inter, né? É uma vitória. Assim, eliminado pelo Inter, né? Eu ia dar essa relativizada e também o fato de que, assim, tá com seus problemas, né, internos ali. Teve esse moído da saída do Depay nessa semana. Problemas ofensivos também, muitos desfalques ali no setor ofensivo.
E o Rosário Central é um time que até vem num bom momento, tá? 3 jogos sem perder, jogos difíceis, ganhou do River Plate fora de casa, inclusive. Com um a menos ele chegou a ficar até. Empatou com o Racing também. É um time que, pô, dentro de casa, eu acho que, cara, eu não sei se alguém já teve a oportunidade de ver os vídeos, mas o recebimento da torcida do Rosário Central é considerado por muitos como o maior recebimento do mundo, inclusive. Eu falo no sentido de atmosfera que vai ser criada para o jogo, tá? Eu acho que é um jogo de muita pressão, torcida empurrando. Eu fico do lado da equipe argentina aqui, tá? Eu acho que vai ser difícil o Rosário Central ser batido. Tem o Di Maria, que é um cara extremamente habituado e que cresce em jogos decisivos também. Corinthians com seus desfalques, eu acho que o Rosário não perde. E aí o dupla hipótese já tem sozinho em 33, né? Para quem quiser fugir de qualquer coisa relacionada ao resultado final, é um jogo com tendência de under. Um under 3.5 também não acho ruim, não. É isso, né? Eu também acho, tá? Eu acho que o Rosário tem uma boa probabilidade de não perder esse jogo, tá? Eu acho que é um jogo também que não deve sair tantos gols. O Corinthians não tá um time tão movimentado. O Rosário Central é um time argentino também, né? Apesar da boa fase, não saem tantos gols assim nos jogos do Rosário. Enfim, então você pode pegar aí um dupla chance do Rosário. Quem quiser aumentar a odd aí com under 4,5, ou quem quiser ser ainda mais seguro, pode pegar, por exemplo, o Rosário perder por um gol, que é o handicap europeu mais 2, com under 3,5. Tá? Então até 1-1, 1-0 Corinthians, 2-1 Corinthians daria green. É uma odd que é 1,23, é até menor do que o dupla chance, mas fica aí uma alternativa para quem quiser ser ainda mais seguro nesse confronto, mas a gente confia, tá? Vamos no duplo aqui mesmo do Rosário. Bom, vamos também para a Copa Sul-Americana, com brasileiros em campo, começando pelo Santos, que pega o Macará, time do Equador. Na primeira fase, o Macará foi líder do grupo que tinha Tigre, América de Cali e Alianza, 2 vitórias e 4 empates, está invicto na competição. E o Santos foi o segundo lugar naquele grupo que todo mundo empatou, né? Cada time só teve uma vitória nesse grupo. O Santos empatou 4 e perdeu uma. O Santos é um time over goals, tá? Mas se a gente pegar na Sul-Americana, teve uma média de 2 gols por jogo. Não foi alta, mas não tão alta como é no Campeonato Brasileiro. O Santos, como mandante, 4 vitórias, 3 empates e 2 derrotas. Perdeu recentemente para o Atlético Paranaense em casa, 2-0. E o Macará recentemente ganhou do Barcelona de Guayaquil, tá? Fora de casa, 2-1. Fora de casa tem uma campanha boa também. 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Odd apenas 1,42 para o Santos. Matheus Montenegro. Neymar deve jogar esse confronto, né? Não jogou no final de semana, mas joga agora. Jogos da Vila Belmiro, geralmente ele entra em campo. E aí, dá para confiar nessa vitória do Santos? Rapaz, é um joguinho muito difícil, viu, velho? Porque por ser ida, naturalmente, tendência de under. Só que a gente tá falando de um Santos que a gente sabe que tem uma tendência de over. É uma defesa que deixa muito a desejar, mas que tem peças ofensivas, o próprio Neymar, capazes de desequilibrar um jogo, de achar um gol numa bola ali. E o Macará é um time bem over, tá? Eu tava até vendo aqui, os últimos 7 jogos como visitante, Os o Macará dois fez são gol em over, todos. Né? Exato. Aí, ó, meteu 2 no Alcas, 4 no Barcelona, e os últimos 7 jogos como visitante, ele fez gol em todos, tá? A equipe equatoriana. Então, assim, meu velho, eu acho que você pode mirar no over, tá? Não no over 2,5 como aposta simples. Eu não iria nesse nível. Mas, cara, tu confia no dupla do Santos? Por exemplo? Eu acho que Cara, eu não acho que o Santos perde. não perde. Eu acho que, Também por acho que ser em não, casa, eu acho que o Santos não perde. O problema do over é que a gente teve Santos e Remo, que eram 2 times bem over, e se Zero. enfrentaram na Copa do Brasil, foi 0-0 e 1-0. Então, assim, quando chega o mata-mata, os times são mais, enfim, tranquilos, né? Assim, são mais cautelosos. E querendo ou não, o Santos tem Neymar. Isso deixa os caras do Macará com medo, né? Um respeito que, Sim. enfim, os caras vão pedir para tirar foto, tudo isso, né? Então, acho que, cara, eu tenho um certo receio de over por ser primeiro jogo. Na volta, eu acho que vai ser um jogo aberto, independentemente desse primeiro jogo. Mas na ida, eu ainda acho que é mais fácil sair até 4 gols do que sair 2. Eu ainda tenho essa confiança. Mas, estatisticamente, os dois times são jogos bem movimentados, né? A gente faz esse comparativo aí do é mais fácil sair 2 ou sair 4, porque essa dúvida, né, pô, é mais Ou confiável sair você 5, pegar né? um Porque, over ou um under. Sair 5 no caso, Porque assim, a vitória seca eu acho que não, tá, galera? Vale o receio no Santos, numa vitória seca. No ao vivo pode ser uma boa, porque como já tem um odd em 42, já tá ali, pô,
Dependendo da... Se o Santos está muito bem na partida, 20 e poucos minutos de jogo, você pode pegar uma vitória seca pagando em 60 e pouco já, se estivesse confirmando a tendência do Santos muito superior, claro. Mas eu concordo. Eu acho que para o pré-live, uma tendência um pouco maior de under pelo fator mata-mata, jogo de ida. Eu acho que isso acaba prevalecendo, tá? Não é um jogo que eu imagino ser 0-0 não. Mas dificilmente vai extrapolar essa faixa aí de 5 ou mais gols. Até 4 eu acho difícil, velho. Então, duplinha do Santos com under 4,5, tá? Tem uma odd ali acima de quase um 30, tá? Até porque os times estão over, né? A expectativa é que tenha um jogo movimentado. Enfim, acaba tendo custo-benefício no buscar o over 1,5, eu acho que até faz sentido, tá? Ou 1,22 ali. Mas eu sempre sou muito reticente com o jogo de ida em futebol sul-americano, futebol brasileiro. Eu acho que sempre pode ser um jogo ali mais das equipes se estudando, ninguém querendo se arriscar muito. Enfim. Uhum. Ao menos que tenha uma expulsão, né? Aí realmente o jogo pode ser bem Aí corta a análise da gente pré, né, galera? Porque quando a gente como... analisa um jogo é 11 contra 11. Então, porque eu falo isso porque às vezes tem comentário de uma galera, né? Os caras, tipo assim, teve uma expulsão no jogo, aí a gente toma um red. Aí o cara, levaram o red e tal jogo. Pô, meu irmão, a gente analisou o jogo 11 contra 11. A partir do momento que tem expulsão, morre tudo que foi falado, né? Vira outro jogo. Então, complica, né, galera? Bom, o Vasco da Gama pegou o Olímpia, tá? O Vasco que na primeira fase estava no mesmo grupo do Olímpia, olha só. Vão se enfrentar novamente, né? O Vasco foi vice-líder, teve que jogar o mata-mata, né? O playoffs contra o Medellín. Foi confrontos difíceis, tá? Time colombiano, o Vasco empatou fora e venceu em casa. E o Olímpia foi líder da primeira fase, né? Mas vem numa sequência ruim, tá? Uma vitória nos últimos 5 jogos, a equipe paraguaia. Nos jogos contra o Vasco, foi 3-0 para o Vasco, em São Januário, e 3-1 para o Olímpia no Paraguai. Cara, o Vasco melhorou bem, tá? Sim, esse técnico português aí que ninguém conhece, o Pedro Manuel, parece até técnico criado já, né? Nome genérico, né, velho? Genérico. Pô, foi mesmo. Foi pau. Só não perde para o Joaquim Manuel da vida. Eliminou o Fluminense, conseguiu empatar com o Bahia fora, eliminou o Medellín, empatou com o Mirassol, um adversário difícil. E pega o Olímpia, que como você trouxe aí, né, é um time que, pô, no campeonato, no clausura lá, que é encerramento, Copa de Primeira, encerramento lá do Campeonato Paraguaio, ele... Pô, uma vitória em 4 jogos, e 3 derrotas já no caso, uma vitória e 3 derrotas, era isso que eu queria trazer. Tá na parte de baixo do Campeonato Paraguaio, pouco tradicionais, né? A vitória foi em casa. O Libertad, que é mais tradicional, mas 2 de maio não é. Não, e outra, sem conseguir fazer gol nos 3 jogos, né? Ainda tem isso. Então, assim, galera, qual é o mérito que a gente gostaria de trazer desse jogo do Vasco? Eu enxergo um custo-benefício melhor, tá? Tipo assim, eu não vou dizer que o Vasco é mais confiável que o Santos. Eu acho que eu não entraria muito por aí nesse mérito. Mas eu ainda acho que Santos... esse Santos aí... Talvez... Não, hoje eu até acho que seja. Mas o Santos paga 1,44, o Vasco paga 1,70. Então a gente tem que entrar nesse mérito do custo-benefício de odds, tá? E aí eu acho que acaba tendo um valorzinho aqui do lado do Vasco, velho. Um dupla do Vasco, acho que dupla do Vasco é 1,20 e pouco já, né? Tô maluco? Isso aí, deixa eu ver aqui. Ainda é 1,20 nas principais casas, você já acha... Né, nas principais. Isso. Então, assim, cara, só o dupla para dar uma incrementadazinha num bilhete ali já é uma boa, tá? E se você quisesse aumentar ainda mais a odd, né? Seguir essa mesma tendência ali de raciocínio de jogo de ida e tudo mais, jogos sul-americanos mais pegados, dupla com under, 4,5 aí, vai dar uma incrementada na odd para 1,30 já. Eu acho que vale a pena. É isso, tá? Para fechar, tem Cienciano e Botafogo, jogo em Cusco, altitude, lá no Peru. O Cusco, o Cienciano, que foi vice-líder do grupo do Atlético Mineiro, e na primeira fase em casa ele não perdeu, tá? 2 vitórias e um empate, tomou só um gol, marcou 4, inclusive ganhou do Atlético Mineiro por 1-0. E o Botafogo, que foi o líder do grupo que tinha ali Caracas, né? Racing, atropelou, né? 5 vitórias, um empate, foi muito bem na primeira fase, mas aqui é o fator altitude, né? Se bem que Cusco, eu acho que ele é uma altitude que é menor que La Paz, mas ainda é muito alta. E geralmente faz a diferença. Então aqui é um jogo muito mais do contexto, né, do local do jogo, do que exatamente da força dos times. E aí, Matheus Montenegro? Difícil, velho. Difícil, tem a questão da altitude em Cusco. O Botafogo é um time que, pô, a gente até vem batendo nessa tecla, né? A gente esperava um pouco menos do Botafogo por causa dessa crise interna que o clube tá vivendo. Mas tá... Pô, dentro das suas limitações ali, se você pega os últimos 9 jogos do Botafogo, só uma derrota que foi pro Bahia fora de casa por 2-1. É um time que tá conseguindo deixar gol em quase todos os jogos. Nesse recorde de 9 jogos, ele fez em 8. Ele só não fez no 0-0 contra o Vitória.
Pô, ganhou do Cruzeiro fora de casa há pouquíssimo tempo, né? Empatou com o Fluminense, então assim, difícil, viu, velho? Porque a altitude pesa, né, bicho? A altitude sempre pesa, velho. Então, assim, eu acho que tu confia num. Pô, é porque o Botafogo ganhar é muito difícil, velho. Eu fico pensando assim, no dupla do Cienciano. Eu acho que é difícil aqui Peruano perder esse jogo, tá? Então, as odds são altas, né? Então a gente já consegue Isso. pegar aqui um handicap mais 2 do Cienciano, tá? Para o Cienciano É, perder até por um gol, e o under 4,5, que é uma tendência pronto. muito de primeiro Isso. jogo. Eu ia bater Você na vai ter tecla uma mais odd do ali under. Tipo, 1,25, 1,23. é porque o Botafogo é mais time. Só que a altitude pesa. Não pesa tanto quanto um Bolívar da vida, né? Eu acho que quanto é a altitude de Cusco? É 2.000 e pouco, é que tu falou? Acho que é 3 mil, tá? 3.400, não é tão, Caramba, é tão alto pra pouco, não. caramba, viu? Não, galera. Eu acho que até esse dupla hipótese esse ano, tá, gente? É. Isso pesa, não tem como não pesar. Inclusive, uma ótima no Bolívar e São Paulo. São Paulo fez 1-0 no primeiro tempo. Pô, dupla hipótese do Bolívar pagando 2. Eu peguei essa aí no ao vivo. Foi lindo. E eu acho que é um pouco parecido, velho. Pesa muito a questão da altitude. O Botafogo, por mais que vive esse grande momento, eu não acho que dá para caracterizar como um time confiável, tá? Em termos de bola jogada, não é isso tudo. Mas é mais time do que o Cienciano. Então, eu fico por aí. Um dupla hipótese, under goals. Se quisesse proteger mais em relação ao dupla hipótese, porque dificilmente o Botafogo venceria por 2 ou mais gols, tem essa opção que o Fábio trouxe, um handicap. Ele citou o mais 2, que é o europeu, né? Handicap mais 1,5 ali. Você pega e combina isso aí com under goals. É uma boa pedida também. Vale a pena. Eu acho que o raciocínio é por aí desse jogo. Ele vence Contra o o Atlético. Atlético Mineiro, É, teve uma expulsão no segundo tempo. teve um expulso, É o exatamente. Preciado. Aí, ó, com 13 minutos do segundo tempo. E aí foi bem mais finalizações, né? Enfim, eu acho que é isso, tá? Fica o dupla Cienciano ou aquele handicap mais 2 para o Cienciano perder por um gol e a gente ter até 4 gols na partida. Eu acho que essas duas têm boas probabilidades de acontecer. Bom, para fechar, tem o início da Liga Saudita, tá? Rapidamente aqui, Matheus, o Dirian, né? Diria que não está Al no Dirian. nosso imaginário popular, né, nas nossas análises comuns, porque subiu agora, Fábio, mano. O time que Isso. acabou de vir da segundona saudita. E o Al Ahly também foi bem na temporada, foi campeão da Liga dos Campeões Asiática, né? Bicampeão, né? Isso. Se eu não me Cara, aqui engano. as Tô odds maluco? foi bicampeão, isso mesmo. É. 1,33, tá? Primeiro jogo da temporada, enfim, jogo fora de casa, mas é mais time, né? A equipe do Al Ahly. Você pode ficar de olho nessa vitória no ao vivo, tá? Já que estreia é sempre capcioso você pegar a vitória, enfim, sem muito parâmetro, né? A gente viu o Campeonato Português, né? Primeira rodada teve alguns tropeços, PSV na Holanda também. Então a gente indica aqui mais pro ao vivo, você ficar de olho, pode ser uma opção melhor. É isso? Capcioso, galera. Estreiazinha, tá? A gente, inclusive, nem na capa, eu botei aí o sauditão, porque, pô, estreando agora, só tem amistosos para analisar. Inclusive, eu fui até dar uma estudada, uma analisada nos amistosos. Os principais jogadores ali não estavam nem à disposição, tá? Do lado do Al-Ahly. E aí, como é estreia de temporada, fora de casa, fica pro ao vivo, tá? Se o Al-Ahly já tiver ali com a galera toda à sua disposição, vai com força máxima, tiver melhor no ao vivo, aí é um joguinho para você ligar ali a notificação no Score Tabs e dali, beleza? Se tivesse confirmando a tendência, claro. Muito bem. É isso, tá? Programa longo aqui com muitos jogos. Vamos para as nossas principais tendências. Vamos lá, pré-live, a gente gosta da vitória do Besiktas, do dupla do Mirassol com under 4,5, do dupla do Rosário Central, do dupla do Santos com under 4,5, do dupla do Vasco, do handicap mais 2 do Cienciano, o handicap europeu, né? Ou o asiático 1,5, combinado com under 4,5, tá? É isso aí. Vamos comentar De não, mano. Quem pré-live. quiser, volta o programa Já aí, falou ficou muito tanto, longo. né? Quem quiser volta o programa, galera. Mas assim, só pra sempre importante, porque eu sei que tem a galera nova. E as pessoas novas, geralmente, quando chegam aqui, querem a dica mastigada, né? E aí arrastam um vídeo até aqui. Primeiro que a gente não pode dar dica pronta, viu, galera? Regulamentação aí nova. Então a gente traz as principais tendências que a gente enxerga no dia para você montar ali um bilhete combinado, tá? Você pode fazer uma duplinha, uma tripla, dependendo da onde que você mira. Nós recomendamos ali em torno de 1,60. É o que funciona pra gente, é o que dá certo. É o que a galera que já tá conosco gosta. Basta ler os comentários dos últimos vídeos que vocês vão ter aí. É o nosso feed. A gente não precisa nem estar fazendo a nossa propaganda, né? A galera mesmo faz a propaganda aí.
É isso. Tá aí no ao vivo, ficar de olho na vitória do Benfica, né? Muito melhor que o Hertz, time escocês. Já foi 6-1 na ida, por isso deixou no ao vivo. Vitória do Omônia no primeiro tempo, vai pegar um time do Gibraltar, empatou a ida, vai precisar partir para cima nos primeiros minutos para vencer. E a vitória do Al-Ahly na estreia do Sauditão, também esperar o ao vivo para ver como o jogo tá se desenrolando. A gente deu tendências, tá, para todos os jogos da Liga Europa. A gente colocou poucos aqui no pré-live e no ao vivo. A gente falou uma tendência para cada jogo que a gente mais confia. Então, quem quiser apostar mais nessa tarde na Liga Europa, volta o vídeo. A gente não separou aqui, até porque a gente confia mais no Libertadores, Sul-Americana, a gente acha que são tendências melhores, mas também tem dica também para Liga Europa, para todos os jogos praticamente que a gente passou 1-1, tá? Então é isso. Valeu, Matheus Montenegro. Tamo junto. Tamo junto, meu querido. Um forte abraço. Galerinha, responsabilidade sempre, viu? Muito cuidado. É um meio difícil. Sem euforia nos greens e sem desespero nos sets. Valeu e tamo junto. Valeu, galera.